Rômulo, não é assim, Rômulo? Cadê Rômulo? Ali. Hein, Rômulo? Onde é que você está? Não veio? Foi para outro trabalho. Rômulo, que ensina técnicas vocais. Primeira coisa que você tem que fazer: inspirar, respirar e depois aquecer as cordas vocais. A gente já acorda gritando: Nossa Senhora, perdi a hora. Pronto. Ou seja, as cordas vocais já dão uma tremida assim, mas eu ainda estava dormindo as cordas, e você já está derrubando as paredes das pobres coitadas. E eu aqui acordando quem está dormindo. Fazer o quê? Dispersa e orienta o básico ao teu paciente. Orienta o básico, não precisa se comprometer, mas também não comprometa a vida do outro. Uma outra técnica que é fundamental, e isso por experiência aqui desta casa: antes de aplicar o passe individual, se for o caso, faça uma oração em voz alta. Por quê? Porque muitos pacientes não sabem rezar. A gente não está sabendo nem respirar, imagina rezar. Você manda, faça uma prece, a pessoa vai ou para um Pai Nosso ou para uma Ave Maria, e aí vai perguntando se é para fazer rápido ou lento, porque o problema não é ou seja, é um mecanismo apenas, não é uma interiorização. Então aí você vai e faz uma prece: Deus. Só que cuidado com essas preces, né? Que a gente às vezes tem pena do paciente, e isso aconteceu também aqui no Leão. Deus, vai, Senhor, que essa pessoa fique curada, mas se ela não ficar curada, que ela aguente as dores, porque nós estamos aqui para sofrer. Olha que desgraça. Imagina só, a pessoa já está ali doida para sair da crise, e você está pedindo para ver se dá para fazer alguma coisa, mas se não der, que ela aguente, que ainda vem coisa. Às vezes essas preces a gente tem que pensar não só na gente, pense em quem está ouvindo, porque nesse afã de ajudar a gente diz cada bobagem. Um caso que aconteceu aqui no Leão, que eu também já contei isso, quem já assistiu o vídeo meu já ouviu essa história. Um homem que chegou aqui que não acreditava em nada, não aceitava nada, mas é bom homem brabo, eu gosto de homem brabo, porque a mulher disse: você vai, aí ele vai. A cor melhor do mundo para homem brabo é uma mulher mansinha, vai, chegue, mas eu não vou, vai, fique quieto, se deite ali, mas é bom, é bonito de se ver. Pense numa coisa bonita de ver, um homem brabo, descrente, e a mulher diz: chega, entra ali, mas você vem comigo? Não, você vai sozinho. E ele vai. E aí o moço estava lá, um desses exemplares, né? Aí a mulher ficou do lado de fora. Aí a magnetizadora chegou lá e disse: procure ficar relaxado. Eu já estou relaxado por natureza. Pronto. Tá bom, mas fecha os olhos. Eu não quero fechar os olhos. Tá bom, não, fica com os olhos abertos. Se agora você vai fazer um exercício de respiração, eu já estou respirando, que se eu não respirasse eu morria. O cara estava ali, mas estava. Como ela não conseguiu de jeito nenhum, pense aí então numa coisa boa, e disse: mulher. É uma complicação. Você colocar o pensamento no outro é um negócio sério. E ela disse que se calou, que a questão daqui a pouco não tem mais condições de aplicar passe. Imagina agora, eu sou uma mulher, eu vou aplicar um passe nele, eu mandei ele pensar numa coisa boa, e se ele olhar para mim, esse negócio não vai dar certo. Então, quando a gente rezar com um paciente, a gente reza num sentido integrativo, né? No sentido de colocá-lo dentro daquilo que a gente está buscando. Pede a Deus, pede a proteção, lembra do anjo de guarda, se for o caso, não tem fórmula, mas que a gente faça com que a pessoa entre no clima, vibre a oração junto. Por que isso? Porque quanto mais elevado a gente vai colocando a mente, todo o cosmo biológico fica mais favorável para qualquer interferência. Então você está ali, mente aberta, elevado, relaxado. O magnetizador, quando vem, ele tem muito mais possibilidades de sentir as compensações e fazer as recompensações. Só que a gente, na pressa, no dia a dia, termina esquecendo. E para as pessoas, por exemplo, num caso aqui, que o atendimento magnético é numa casa espírita,
A pessoa pensa que isso é uma atitude da religião. Não é da religião, é do melhor procedimento para um atendimento. Fazer com que você relaxe, com que você se integre e entregue ao tratamento. Do contrário, não adianta. Doutor, eu vim aqui para o senhor me tratar. Pois não, o que é que o senhor está sentindo? Não posso dizer. Mas o senhor está querendo o quê? Estou querendo ficar bom. Tá bom, mas quais são os sintomas? Não, eu não vou dizer. O senhor que é médico, o senhor que descubra. Então você entrou no consultório errado. Vá ali, o veterinário é no outro. Lá no veterinário é que o paciente não diz nada. Aqui o paciente tem que dizer alguma coisa. Aqui é o contrário. Aqui a gente precisa que a pessoa relaxe apenas. Relaxe. Tem muitos métodos, muitos modelos. Tem casas espíritas que só atende cada um conversando com o paciente. Tem outros que o paciente não fala nada e também não diz nada, nem antes, nem durante, nem depois. Portanto, você não tem critério de avaliação. Tem outras casas que se trabalham, mas trabalham com colegiados. Tem outros que trabalham com orientação espiritual dirigida, que é boa, mas para a pesquisa magnética fica totalmente comprometida. Porque se você não tem segurança do que está fazendo o que o Espírito está mandando, qual é o mérito, ou qual é o domínio que você vai ter da técnica? Então, tem vários modelos. O nosso modelo aqui, hoje já não é absoluto como era no início, mas ainda é o modelo duplo cego. Em princípio, é para o magnetizador não saber o que o paciente está reclamando, e você que investigue. Recentemente, eu estava atendendo uma pessoa, e a pessoa veio, não, eu vim só porque vim. Como era uma pessoa conhecida que tinha me pedido, eu fui fazer o passe. E eu fiquei numa situação complicadíssima depois. Porque o que eu senti na região genésica, envolvendo aqui útero, ovário, o negócio ali está complicado, mas complicado muito, na minha percepção. E eu agora estou contornando para a pessoa ir fazer uns exames e tal, porque a pessoa é extremamente impressionável. E se eu disser que tal que eu senti, essa pessoa é capaz de morrer, porque ela não... Então deixa ele fazer uns exames. Você faz ginecologista? Inclusive faz 1 ano que eu não vou. Pois é, mulher, não relaxa não, vai lá. E vai para ver onde é que a gente vai parar com isso. É bom a gente pesquisar, porque você pelo menos vai ter, mesmo no duplo cego, você vai ter algumas certezas. E você vai detectar algumas coisas que passariam batidas. A gente já sofreu isso aqui. Por exemplo, um paciente muito risonho, muito agradável, muito simpático. Você sempre tem a tendência de achar que ele não tem nada. Porque uma pessoa, gente boa como essa, risonha, amiga, né? Dada. Essa pessoa não tem nada. Aí você vai aplicar um passo que é só fazer um dispersivão e mandar embora. Vai com calma. E se não tiver nada, ótimo. Não vai ser com a pressa que você vai saber. Analisa o paciente, você já está ali para isso. Se você não queria fazer, não fizesse, mas já que vai fazer o atendimento, você está ali para fazer. Muito bom. Dispersamos. E aí vem o grande primeiro problema. Eu já dispensei na frente, já dispensei atrás, já dispensei o esplênico, mas eu estou sentindo que a minha mão, quando chega num determinado ponto, tem algum negócio esquisito. Pronto, a partir daí começou o problema. O problema por quê? Você vai ter que decidir, vai atender ou não vai atender. É um problema. A gente pensa que não, mas é um problemão. Você vai atender. Ok, vou atender e fazer o quê? Entrou no segundo problema. O que é que eu vou fazer? Mas a casa não permite. Não adianta eu transferir a culpa para a casa. Não, se a casa não permite e a pessoa tiver mal, problema da casa. Não, não é problema da casa, o problema é seu. Mas a casa não permite nem que eu diga, nem que eu faça. Como aquela leitura que a gente fez do La Fontaine. A pessoa vai ficar aqui, mas não pode nem fazer surdo, mudo ouvir, nem fazer cego ver. A gente acha estranho, porque a lida é muito forte. Mas o pior é que muitas vezes está na nossa casa. Entrou alguém para um passe comum e de repente você sentiu e percebeu que tem alguma coisa. Sim, o que é que eu faço? Não, aqui nós não fazemos nada. Muito bem, então eu vou encaminhar essa pessoa para outro lugar. Não, você também não pode encaminhar para outro lugar. Não, mas e como é que fica? Não, diga a pessoa que reza e peça ajuda aos espíritos. Mas e se ela já pediu ajuda aos espíritos, os espíritos disseram, vá lá no centro espírita.
Como é que fica agora? Você vai fazer o quê? Não, mas lá no centro espírita não pode. Tá bom, então vou atender na minha casa. Não pode. Como não posso? Eu posso, na minha casa eu posso. Pode, mas lá você não tem a proteção dos bons amigos espirituais. Eu digo, então você está mentindo. Por quê? Porque você disse que se eu fizesse evangelho no lar, os bons espíritos estariam lá. Eu faço evangelho no lar e eu não posso atender em casa porque não tem bons espíritos, então onde é que está a verdade? Não, você está obsidiado, que isso é conversa de obsidiado, que não aceita o que eu estou dizendo. Então tá bom, então eu sou obsidiado, não sou? Então eu vou tratar lá em casa mesmo. Eu prefiro ser obsidiado na minha casa do que na sua cabeça. Porque por incrível que pareça, às vezes é difícil você encontrar o suporte para dar um atendimento em alguém que precisa. Ou você se determina ou não. E eu tenho agora o problema. Então, ou no centro ou fora do centro, eu vou lhe tratar. Vou lhe tratar como? Vamos agora para os princípios básicos do magnetismo, que já foram ditos. Perto, ativa. Longe, energia calmante. Teve um companheiro que chegou aqui no intervalo, Jacó, mude o nome do calmante. Mas não fui eu que criei, mas mude. Eu digo, tá, Russo, eu não tenho autoridade para mudar. Ele disse, não, mas chame outro nome, porque você diz calmante, todo mundo pensa que é para acalmar. Eu digo, mas não fui eu que inventei esse nome. Então, é calmante a zona, e aqui é a zona ativante. Então, eu vou ter pelo menos duas opções, no mínimo duas quanto à distância. Próximo é ativante, e distante é calmante. Quanto mais distante, mais calmante. E venha para perto que é ativante. Vocês que estão me assistindo pela DVD, não se espantem. É porque a câmera não mostrou aqui as almas desdobradas, que tem muitos aqui, muitos. Agora de tarde o negócio manifestou-se. E o pessoal diz que não tem ataque espiritual. Tem, você que está me olhando na câmera, tem. Isso aqui está uma manifestação espiritual violenta. Bom, depois, lento, concentra. Rápido, dispersa. Como eu sei que perto é ativante, se eu fizer lento, perto, eu estou lento, concentra. Perto, ativa. Perto, lento, concentra, ativante. Longe, calmante. Lento, parado é lento, não é? É, velocidade zero. Lento, concentra. Lento, distante, concentrado, ativante. Tá vendo? Longe, rápido, está dispersando a zona calmante. Rápido, perto, dispersando a zona ativante. E aí a gente tem praticamente a definição dos grandes movimentos do magnetismo. Lento demais é velocidade zero, é a mão parada. Portanto, parado é concentrador máximo em relação ao movimento. À medida que você vai aumentando a velocidade, você vai diminuindo um pouco o concentrado, e a partir de um determinado ponto você diminui tanto o concentrado que ele passa a ser só dispersivo. Então a velocidade se concentra ou se dispersa, e a distância se trabalha ativante ou calmante. Uma exceção da regra, os circulares. Por que é uma exceção? Pelo movimento dos centros. O centro trabalha em sentido horário, conforme vimos semana passada. Então aqui está o meu centro, trabalhando nesta velocidade, nesse sentido. Uma mão parada, se eu analisar matematicamente a velocidade da minha mão em relação à velocidade do centro, eu digo que eu estando com a mão parada, eu só tenho a considerar a velocidade do centro. Então eu tenho mão zero, velocidade aqui, tantos ciclos por minuto ou por segundos. Então eu tenho essa velocidade de frequência do centro. Se a minha mão vai se movimentar no sentido do ciclo do centro,
Quando a minha mão girar em cima de um centro, a minha mão está recebendo agora uma velocidade ainda menor do que parada, porque ela parada, ela tem a velocidade do centro, mas se a minha mão está dentro do circuito da velocidade, a velocidade final vai ser a velocidade do centro menos a velocidade da minha mão, portanto dá menos do que uma imposição. O que é que isso significa dizer? Os circulares são mais ativantes do que, mais concentradores do que as imposições. Esse é um dos casos que dá para tirar uma relação direta. Por isso que quando se trabalha, por exemplo, abscessos, cânceres, é comum, mesmo sem você ter noção de magnetismo, é comum você ter a vontade de circular, seja um círculo total ou seja um giro de mão. Porque você, com isso, você diminui ainda a intensidade da velocidade e, portanto, aumenta o poder de concentração do que você está trabalhando. Porque, ainda dentro do campo das dimensões de magnetismo, cânceres, tumores, inflamações, infecções são tratadas, na grande maioria, por concentrados. E aí, além dos circulares, tem outro concentrado, tem outro mais potente ainda, que aí já não depende da velocidade, mas da veiculação da energia, que é o que? O sopro magnético. Quem tem usinagem laríngea, se fizer um sopro magnético num tumor, por exemplo, o poder de dissipação da inflamação é muito mais potente ainda do que você ficar fazendo uma longa imposição. Para isso é preciso respiração diafragmática e liberar o sopro na sua feição, sopro quente, insuflação quente, que é feita, enche o pulmão até embaixo, aproxima a boca do local onde você vai soprar e sopra como quem vai embaçar uma lâmina. Então gera um grande concentrado, tão grande que naturalmente a palavra é a mesma, mas agora é um outro sentido. Até agora a gente viu refluxo no sentido genérico, mas quando você faz um grande concentrado localizado num ponto que está congestionado, uma inflamação, uma infecção, um tumor, é um lugar congestionado, você gera um refluxo localizado. Então você, fazendo isto, você precipita um grande jato energético e ele fica no ponto, ele fica com a tendência de refluir. Por isso é que o cuidado, no sopro quente, terminado a esterilização do ar, fecha a boca, afasta e respira fora. Para não pegar esse refluxo localizado, que é comprometido. Então é extremamente eficiente, mas depende dos seus cuidados. Esse é mais forte não pelo movimento de velocidade, mas pela intensidade da energia. A energia, quando a gente usina via laríngea, exterioriza no sopro, ela é muito forte, muito, muito forte. Então, tanto é violento para o tratamento, no sentido bom da palavra, mas também é violento para o passista, que ele se desgasta muito. Porque como ele exterioriza muito fluido, imagina, o fluido do sopro quente é denso, mas sai de um centro de frequência alta, que é o laríngeo. Então vocês vejam que é um processo de conversão e reconversão instantâneo muito forte. Daí há uma grande possibilidade de você se descompensar se não fizer bem feito. Por isso que tem que afastar, para não ter o risco do retorno. Então faz a insuflação, antes de respirar, faça de tal maneira, termine o sopro, de tal maneira que você ainda tenha tempo de respirar fora.
para evitar o refluir. Tem muita gente que se descuida e fica aqui sem sair. Não é bom. Não é uma medida de prudência magnética. A prudência magnética recomenda que você para fazer o sopro, você tem certeza do que você vai fazer. Você tem que ter um mínimo de segurança. Os pacientes de cânceres, eles normalmente, o diagnóstico deles, ou o pré-diagnóstico deles já vem. Salvo quando esse paciente tem um princípio mórbido cancerígeno que nem ele percebeu. Ou até às vezes já acontece, só que o risco é disso se tornar uma fantasia. Você detectar um tumor que não somatizou, porque é extremamente viável de acontecer e bem mais fácil de se curar, porque você vai curar antes dele se materializar. Só que fica parecendo brincadeira de mau gosto. Então você não tem uma doença, eu vou lhe curar e agora você está curado e não vai ter a doença. A gente não acredita nisso, a não ser como acontece de às vezes você tratar uma doença que a pessoa não tem e tempos depois ela vai fazer um exame e constata que houve uma cirurgia, houve uma intervenção, houve um trabalho naquela região sem que ninguém tenha mexido. Lógico que foi mexido energeticamente, e na hora que você mexeu ali, isso pode somatizar agora não mais o mal, mas a marca do que foi feito. Então tudo isso faz parte. Nesses casos é conveniente. Eu não aconselho que as pessoas saiam soprando aí por qualquer coisinha não. E depois nem todo mundo tem uma boa usinagem laríngea. Tem gente que sopra e a emissão fluídica é muito pequena e portanto a repercussão é pequena. Não dá para generalizar, todo mundo sopra magneticamente bem. Não, tem gente que tem sopro, pode passar o dia todinho soprando e o benefício é quase nada. Tem outros que não. Dá um sopro, é como a história dos 3 porquinhos, né? A casa tem que ser de alvenaria, porque senão derruba. Noves fora as pessoas que gostam de comer cebola, pimentão, alho na hora do almoço, e aí vai dar um passe de sopro. Aí a pessoa fica boazinha, né? Porque quando vem aquela energia, ela vem, como se diz aqui no Nordeste, ela vem com força. E esse vir com força é porque ela vem com tudo que tem e que não tem direito. Encontramos o ponto. Vamos fazer o quê? Não pode fazer no centro, aí a decisão agora é sua. Você vai deixar a pessoa sem atendimento? Você vai fazer um encaminhamento? Você acha que a responsabilidade não é sua? Então, o que você está fazendo aqui? Porque por mais que se teorize, dizendo que os espíritos vão fazer tudo e que você só faz o que mandarem, você usa sua consciência quando você tiver certeza de alguma coisa. Imagina se aqui de repente mudar a diretoria do LEM e disser agora aqui a gente não faz mais atendimento magnético. E aí chegam 30 pessoas acostumadas, vieram para atendimento e dizem, não, aqui a gente não atende mais não. A gente agora aqui quem atende são só os espíritos. Algumas pessoas podem até experimentar, mas outras vão dizer, não, eu vou embora. Porque para ser desse jeito eu vou para qualquer lugar, não tenho por que vir para cá. Para que vir para o Leão? Ou para que ir para a casa que eu frequento? Então a gente tem que ter algum retorno. E não é um retorno para satisfação pessoal, é um retorno para a nossa consciência tranquila de que a gente está fazendo o que deve. Então, decidiu, encontrou o ponto. As primeiras experiências que nós fazemos vamos concentrar um pouco. Vão ser 5 minutos de concentrados? Não. Eu não tenho nenhuma experiência. Vou concentrar ali 1 minuto no máximo, afasto a minha mão, depois eu volto lá, ou eu vou para o plano de referência direto, ou até eu já posso dispersar um pouco antes. Vai depender caso a caso. O muito relevante no processo é a gente observar se quando eu fiz o concentrado, que tipo de alteração houve, ou se não houve nenhuma.
Porque eu agora não estou mais baseado nos outros, eu estou baseado em mim mesmo. Eu estou passando a mão aqui suavemente, deixa eu ver. Ih, tem aqui um negócio estranho, deixa eu conferir de novo. Está estranho. Bom, eu não sei o que é, mas é estranho. Então você sabe o que quer dizer estranho, porque você achou estranho. Então eu vou fazer o seguinte, vou lá naquele ponto estranho e vou fazer um concentrado. 1 minuto. Já é tempo demais. Tiro a minha mão. Dou ali mais ou menos 1 minuto e venho. Nossa, ficou mais estranho ainda. É um aviso. Provavelmente isso não esteja bem e você com um concentrado piorou. Mas não teria o caso em que estando pior, ficando ainda pior, não é melhor? Tem um caso, mas você não tem experiência. E você não sabe como fazer, só sabe que piorou. E se piorou, o melhor que você tem agora é tentar desfazer o que você fez. Eu fiz o que? Concentrado. Eu vou lá agora e despeço. Despeço. Terminei a dispersão, eu vou lá e confiro. Nossa, mas melhorou muito. Significa dizer que provavelmente o problema dessa pessoa era um congestionamento nesse local e que precisava apenas de dispersivos localizados. Aí você pode fazer mais um pouco de dispersivos e confere. Mas você quer fazer uma experiência? Muito bem, então agora eu vou fazer uma experiência com calmante. Chega aqui no mesmo ponto, faz uma nova imposição, agora aqui na zona calmante. O paciente está aqui, minha mão está aqui. 1 minuto, para. Agora eu quero ver como é que está. Onde é que eu vou ver que está? Na minha zona de referência. Nossa, não ficou legal não, ficou estranho, ficou diferente, mas não ficou legal não. Vou dispersar. Onde? Aqui. Dispersa. Confere. Realmente aquilo ali não era. Aquilo não dizia respeito a esse aqui não. Mas aqui ainda não está 100%. Dispersa mais. Vamos complicar o quadro. Bom, depois que eu dispersei mais, não melhorou nem piorou. Está lá o negócio, ainda está incômodo. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu concentrar mais um pouquinho. Como deu errado a primeira vez, eu não vou fazer 1 minuto, vou fazer só meio. Deixa eu conferir. Mudou, mas não piorou tanto não. Então deixa eu dispersar de novo. Confiram. Nossa, agora melhorou legal. Dedução. Estava precisando de ativantes, só que tinha um congestionamento. Quando eu coloquei mais ativantes num lugar congestionado, piorou. Dispersei. Na minha dispersão eu trabalhei o que eu coloquei e já comecei a trabalhar o processamento aqui no local. Depois que eu vim e concentrei mais um pouco, já senti que houve uma boa reação e que eu dispersei, agora melhorou tudo de vez. O que aconteceu? Ele estava precisando de fluidos, mas eu estava congestionado. Se do jeito que estava eu só colocasse, não passaria, pioraria. Como eu coloquei, dispersei e depois coloquei só mais um pouco e dispersei outra vez, agora eu sei, esse paciente estava precisando de um concentrado localizado para em seguida fazer o dispersivo e, portanto, a penetração e absorção dos fluidos. Isso uma pessoa com um mínimo de tato, ela já começa a identificar. Mas onde é que foi isso? Foi no gástrico. Sim, mas era o que o problema? Não sei. Mas você não tem a menor ideia. Porque é o seu primeiro, segundo, terceiro passo, você não tem ainda experiência. Vai ficar sua cabeça cheia de dúvidas e uma alegria. Bom, pelo menos eu acertei uma coisa. Mas com o prosseguimento você chega lá. Quando faço cursos de tato magnético, acontece um momento interessante, que é já no final do curso, em que todo mundo vai fazer relação. Então, chega um momento
quando a gente faz o primeiro exercício de tato coletivo, uns sobre os outros, e atualmente eu tenho utilizado, quando eu faço esses cursos, eu tenho utilizado que as pessoas anotam. Faz assim. Normalmente eu tenho usado 3 pacientes deitados, que são dos próprios pessoas do curso, põe 3. Eu vou e faço a minha leitura e anoto em cada um. E aí depois vem pelo menos 3 para cada um paciente. Então vem 3 fazer a leitura neste, 3 neste e 3 naquele. Ou seja, de repente você envolve 9 de uma vez, além dos 3 que estão experimentando, recebendo. E aí você terminou de fazer o seu, você vai no papel e anota. Eu senti isso, acho que o maior problema é aqui e o que está acontecendo é isto. Ou seja, é concentrado, a pessoa está com congestionamento ou com falta. Esse é o elemento de exercício mais básico que tem aí já de fato na efetivação do tato magnético. Você dizer qual é o ponto e se aquele ponto está com congestionamento ou se nele está faltando fluido. Só isso. Aí quando a gente começa, que todo mundo faz a primeira rodada, a gente tem o alto índice em torno de 50% de acerto. É muito alto. O que nos impressiona, porque a maioria nunca fez tato magnético. Então a gente já percebe que há uma tendência a se ter um bom tato magnético. Depois que você faz 3 ou 4 rodadas, que é o máximo que dá num treinamento desse, depois de 3 ou 4 rodadas, a gente está acima de 80% de acerto. Ou seja, é algo que não se justifica a gente demorar tanto a dizer, não, desculpa, mas eu não tenho tato, eu não tenho tato, eu não tenho tato. Sim, não tem, mas então desenvolva. Aí o pessoal disse, não, mas já como é que eu faço? Você vem dar um curso? Não vou. Não vou porque é muito mágica a coisa. Curso de tato magnético é para quem já trabalha, que está enganchado em alguma coisa, é em grupo pequeno, porque não tem essa desculpa. Curso de tato magnético não é vir exercitar quem queira, não. Quem veio tem que querer. Se veio só para olhar, pode dar meia volta que não faz parte do circuito. Por quê? Porque é algo para, de fato, vamos dizer assim, já seria uma posição avançada de um curso. Então você já está com a mão na massa, você já sabe. Eu não tenho mais que estar inventando nem você. Você quando vai dizer é nesse canto, você já sabe dizer e você já tem que ter noção, pelo menos, de que achar que está sobrando ou que está faltando. E aí depois, num outro momento, aí a gente vai trabalhar energia mesmo. E aí a gente vai pegar um bloco de energia e fazer ele transitar de um lugar para outro. Para mostrar que nós temos a condição de ter o domínio da energia que nós trabalhamos. Porque na hora que você chegar e colocar uma energia num ponto, fazer essa energia transitar no corpo de uma pessoa, com riscos, não é sem risco, com riscos, e chegar no outro ponto, você confirmar que você transitou a energia, e depois tirar a energia dali, dissipar ou trazê-la de volta, muitas vezes passando por cima de um cardíaco, de um laríngeo, passando por cima de um esplênico, de um fígado para levar para um membro, é um risco. Mas se você consegue fazer isso num exercício, depois você com seu paciente, aí você vai saber, aqui eu estou com problema, eu vou trabalhar. Por que você vai ter essa condição? Porque você já sabe trabalhar a sua energia. E na hora que você identifica a sua energia e você consegue levá-la e trazê-la, você vai identificar uma energia que não é sua. Bom, isso aqui não é bom e não é meu, isso aqui é o que eu vou trabalhar. Aí você desintegra, aí você circula, aí você concentra, você encapsula. Encapsular, esse é um verbo relativamente novo em magnetismo, muito novo. Você encapsular pontos energéticos desarmoniosos, que tanto pode ser pontos de energia mesmo, de fluidos, como pode ser de enfermidades, de patologias. De repente você está atacado por um vírus. O vírus ele se dissemina. E aí como é que você vai fazer? Você vai encapsular a pessoa? Não. Mas mesmo ele se disseminando, ele tem pontos, ele tem focos, ele tem partidas, ele tem gênese. É a parte mais difícil. Localizar onde é que está a gênese do vírus que está se espalhando. E lá você encapsula ele. Ou seja,
arma todo, deixa todo preso num ponto só. É a primeira grande tarefa. Aí você diz, bom, aqui está vencido, a primeira etapa, já não está mais se espalhando. Segunda etapa, agora eu tenho que tirar isso daqui. São etapas de magnetismo. Então não temos do que pensar que não é possível. O nosso problema hoje, o nosso tempo de hoje, melhor dizendo, é como tornar isso possível. Para isso, muitas vezes a gente tem que concentrar na zona calmante. Muitas vezes é difícil saber exatamente em que ponto, se é bem próximo do corpo, se é um pouco mais afastado, se esse concentrado é aqui, se é mais ou menos 15 centímetros, se é a 93 centímetros. Lógico que a gente não vai precisar ter uma escala, mas a gente vai ver que é aqui. Como é que a gente faz isso? A gente aprende a fazer tato só num sentido, o que é limitação que a gente se impõe. Eu tenho que fazer tato assim, ótimo. Mas e se eu tenho dúvidas desse foco é no ativante e aonde? Eu tenho que aprender a fazer um tato por aproximação. Isto junto é que vai dando a segurança para a gente poder ler, olha, faça isto, e a gente fazer certo. Do contrário, vira mágica, vira uma receita que não funciona. Jacó, quando você fala em encapsular e afastar o vírus, você inclui um vírus mais pesado como o da AIDS? Em princípio, isso funciona para tudo, é aquilo que eu respondi ainda há pouco. O magnetismo vale para tudo, absolutamente tudo, mas não é uma panaceia, porque você não pode simplesmente dizer faça assim, assim, assim e está resolvido. Tem situações que são bem mais complexas, como toda e qualquer complicação sistêmica, seja ela o que for. É sistêmico, é complicado, porque o primeiro que você tem que tentar entender onde é que está o disparo do sistema. Quando a gente descobriu a questão da depressão, que era no esplênico, essa foi a grande vitória, não foi o restante. O restante, você já sabendo de onde vem, o restante você sai ajustando. Então a questão sistêmica é onde? Normalmente você encontra o HIV. O HIV está onde? Está no sangue, está na corrente sanguínea, e aí vai. Aí você daqui a pouco você, não, mas virou uma metástase, comparativamente falando, está espalhado, está generalizado. A depender do tempo, portanto, da cronicidade, é difícil você encontrar mais o foco, mas tem alguns pontos. Só que sem pesquisa, sem investigação, sem experimentação, fica no campo da teoria, que é funcional, racional, mas não é funcional, porque você não tem como veicular. A propósito, o próprio Roberto que falou agora, ele ali no intervalo ele disse assim, Jacó, faça uma proposta. Quando se falou naquela situação da endometriose, que algumas pessoas, principalmente mulheres, eu acho que seria bem mais natural, nada que impeça que homens façam parte, mas mulheres que tenham interesse em desenvolver de repente uma pesquisa sobre endometriose. Onde é que a gente vai desenvolver uma pesquisa sobre endometriose? Eu, como não sou nada bobo, eu já digo assim, eu tenho uma amiga que se chama Wendy. Eu tenho uma amiga que se chama Wendy, que trabalha ali numa casa ali, chamada Sociedade Espírita Joana de Ângeles, lá em Natal, bem pertinho da minha casa, 3 quadras da minha casa. Ó. Que aí o Wendy tem várias facilidades. Primeiro que ela é gente muito boa. Segundo, porque ela tem tempo. Terceiro, porque é muito inteligente. Pensa numa mulher inteligente e com uma memória privilegiada. De vez em quando eu pergunto, Wendy, pergunta assim, de supetão, Wendy, essa doença, aí ela diz a anatomia, a fisiologia e a patologia toda. Ela diz começo, meio e fim, não fica no meio do caminho. João, então, que vive pegando ela com os sistemas neuronais, o diálogo, quando eles dois começam a conversar, a gente fica só olhando os dois. Aí o Wendy trabalha numa casa que tem sério sobre magnetismo. O Wendy também está trabalhando aqui no Leão nas Quartas-feiras. Ela não aplica passe, mas está começando a nos ajudar aqui a fazer pesquisa. O Wendy, que faz parte da equipe do EME, que é o Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, aqui de Natal, para analisar as propostas que vêm. Não é ela faz parte da equipe.
O Wendy, que está aqui o tempo todo. O Wendy, pode ser, depois de todos esses nomes, o Wendy é uma pessoa que, se ela quiser assim, vamos junto, ela pode pegar essas pessoas interessadas para fazer estudos teóricos e aqui no Leam fazer a parte prática, ou mesmo lá na SEJA, ou nos dois lugares, eu não sei. Agora, teria que ter alguém como o Wendy pelo aspecto médico do processo, porque eu acho que fica bem mais fácil para a gente esquematizar, para a gente sistematizar, acompanhar e depois